Olá, pessoal. Então, vamos começar a nossa primeira aula do segundo módulo. Eu vou começar dando alguns avisos aqui, ó, que aqui na nossa aba de apresentação, eu já coloquei o cronograma de aulas, certo? A nossa primeira aula será na terça, a nossa dessa semana, né? Aqui eu tenho até que ajeitar essas datas, esses dias, né? Na terça, na quarta teremos uma aula, normalmente para tirar dúvidas, e na quinta e na sexta, perdão, teremos a última aula dessa semana, né? E aí depois eu vou liberar as da semana que vem. Vai seguindo o mesmo padrão. Nós temos aqui o grupo um, que são aqueles polos definidos, né, de Boa Vista e Cantar, no horário de 6 às 7 no horário de Boa Vista. Depois a aula do grupo 2 dos polos Amajari, Pacaraima, mais o grupo misto, que é de 7 às 8. E depois os polos de Rorainópolis e São Luís do Anauá, nos horários de 8 às 9, né? Do mesmo jeito que foi a nossa primeira aula. Então o cronograma já pode ser encontrado aqui com o link das aulas, né? O segundo aviso que eu vou dar é que eu aumentei aqui as datas das atividades da primeira semana, certo? Elas vão aí até o dia 6. Então vocês vão ter essa data aí rolando por mais tempo para quem não fizer. E eu vou estar liberando o relatório de quem está faltando para os tutores, que é para os tutores entrar em contato e ver o que está acontecendo para o pessoal finalizar. Para vocês já está liberado a unidade 2, certo? Na unidade 2, nós temos aqui o link da nossa primeira aula, que vai acontecer na quarta-feira, na terça-feira, dia 4. Esse link é o mesmo que está no cronograma, eu só repeti aqui para deixar mais fácil. Os slides do curso e o nosso material de Kanban e educação ambiental, né? Quando vocês estiverem assistindo essa aula, a aula sobre Kanban já vai estar liberada. Vocês já vão ter a aula gravada de Kanban, certo? E as atividades, por enquanto não tem nenhuma atividade liberada na unidade 2. É assim que for liberada a aula de Kanban, vai ser liberada a atividade do Trello, e assim que for liberada a aula de educação ambiental, vai ser liberada o resumo sobre educação ambiental. E depois nossa avaliação, nosso questionário, certo? Então hoje a gente vai estar começando o módulo de AD, né, de educação à distância. Os slides são aqueles mesmos que a gente já tem. Então vamos abrir aqui os slides no nosso módulo de educação à distância e ambiental, certo? Então, no começo, né, no nosso primeiro módulo, nós vimos como é que funciona a parte de ambientação, o AVA, o SWAP, o e-mail institucional. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre a história da educação à distância, né? Como ela funciona, os cuidados que a gente tem que ter, que é a ideia dessa nossa aula de hoje. O nosso roteiro vai ser o que é educação à distância, vou falar um pouco sobre ela, a linha histórica, o que são TICs, as AVAs ou AVEAs, e um pouco sobre netiqueta. E aí a gente vai entrar nisso. Qual é o princípio que normalmente eu adoto para dar aula? Esse princípio eu aprendi quando eu estava na graduação, no curso técnico, na verdade, mais antigo ainda. E eu normalmente tenho 4 perguntas que eu gosto de responder quando eu estou aprendendo sobre um assunto. A primeira é o que é esse assunto. A segunda, para que serve esse assunto. A terceira, como funciona. E a quarta pergunta, quais os tipos. Então, por exemplo, eu vou aprender sobre educação à distância. Eu preciso saber o que é educação à distância. Para que serve a educação à distância, como ela funciona e se existem alguns tipos, quais são os tipos dessa educação à distância. Então, sempre que eu estiver dando um assunto, eu vou tentar seguir esse princípio respondendo essas perguntas. Tá ok? Então, primeiro nós temos aqui a definição de Morin sobre o que é educação à distância. E ele diz que é uma modalidade de ensino e aprendizagem em que os professores e estudantes não estão necessariamente juntos fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias como a internet, embora também possam ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o telefone e tecnologias semelhantes. Então, a nossa primeira coisa que a gente tem que entender, o nosso primeiro conceito é esse conceito do que é educação à distância. E para ajudar a entender, eu vou falar um pouco sobre a educação tradicional, que é o quê? Você tem a sala de aula onde o professor está lecionando e os alunos estão participando, estão interagindo e construindo esse conhecimento. Na educação à distância, o que vai mudar é esse conceito de que
os professores e estudantes não estão necessariamente juntos fisicamente, por isso que vem o termo à distância. Então, esse é o nosso primeiro conceito. É um tipo de educação onde os professores e alunos não estão necessariamente juntos. E eles podem estar interagindo através de tecnologias, que são as tecnologias da informação e comunicação, as TICs, que eu falei um pouco mais acima, que a gente vai entrar depois. Porém, existem outros meios, e é isso que o nosso conceito histórico vai trazer. Né? Aqui tem só um pouco da linha histórica. Essa imagem, por exemplo, ela bota aqui que na Grécia Antiga, cartas e correspondências escritas contendo informações rotineiras, científicas ou de instrução. Já era considerada educação à distância. Porque você tinha uma pessoa que estava precisava de alguma informação, aprender alguma coisa, como fazer alguma coisa, e o outro mandava uma carta e ela aprendia. Né? Então a interação aqui era muito mais lenta, né? Tem que enviar uma carta para chegar, às vezes demorava meses, dependendo de onde estava. Em 1728, nós tivemos o anúncio publicado na Gazeta de Boston, no dia 20 de março de 1728, pelo professor de taquigrafia Caleb Phillips, divulgando seu curso de taquigrafia por correspondência. Ó, então, aqui é um outro exemplo. Né? Esses são alguns exemplos entre vários que existem. E essa educação por correspondência ela é bem comum. Né? Eu vou dar mais alguns exemplos aqui na frente. Né? Curso de taquigrafia através de cartões postais, feitos por Isaac Pitman, na Inglaterra. 16 anos depois, em Berlim, a iniciativa de Charles Toussaint e Gustav, isso aqui eu não vou saber pronunciar, Langenscheidt. É criada a primeira escola de línguas por correspondência. Aqui nós estávamos na parte de taquigrafia, que era escrever, né? Aqui já tem uma escola de línguas. Em 1873, em Boston, Anna Ticknor funda a Society to Encourage Study at Home, que é o quê? A sociedade para encorajar os estudos em casa. Né? Você estudar em casa, que é uma linha bem forte, inclusive nos Estados Unidos, né? Teve essa discussão no Brasil um tempo aqui atrás, que chamava homeschooling, né? Que é você aprender de casa. Né? Em 1891, a administração da Universidade de Wisconsin aprova a proposta apresentada pelos professores de organização de cursos por correspondência nos serviços de extensão universitária. Thomas J. Foster, em Scranton, Pensilvânia, inicia concursos sobre medidas de segurança no trabalho de mineração, o International Correspondence Institute. Então você vê que aqui já começou com a parte de taquigrafia e veio chegando aqui em cursos de línguas, você tentar aprender de casa. Aqui um curso de segurança no trabalho de mineração. Pra gente, acho que da época de vocês, acredito que seja também, nós tínhamos o Telecurso 2000, não sei se vocês lembram. Um exemplo muito bom também que eu uso é que eu toco violão, né? E quando eu era moleque, a gente não tinha tanta internet, o acesso não era tão fácil, a gente começava a aprender violão por aquelas revistinhas de cifras, que tinha as cifras das músicas, e nessas cifras sempre tinha uma propaganda. Aprenda a tocar violão, ligue para tal, ou mande uma carta para, não sei, tinha lá o endereço, caixa postal, e eles mandavam para vocês materiais impressos para você começar a aprender violão de casa. Então isso já era considerado educação à distância, porque você não tinha um professor de forma presencial e usava das cartas para você conseguir aprender. Né? Seguindo aqui, em Oxford, por iniciativa de Joseph W. Knipe, iniciaram-se os cursos de Elsie Hall, né, da área deles. Em Malmö, na Suécia, Hans Hermann publicou o primeiro curso por correspondência, dando início ao famoso Instituto Hermann, que é um curso bem conhecido, né, nessa área de educação à distância. Aqui mais alguns exemplos, ó, de 1900 a 1999. Escolas de Baltimore criaram, né, um departamento de formação em casa nos Estados Unidos, que isso liga muito com aquilo que eu falei, né, dos Estados Unidos ter essa cultura mais forte do que no Brasil. Na Espanha, Júlio Cervera Baviera abre a Escola Livre de Engenheiros. Na Austrália, em 1910, professores rurais do curso primário começam a receber material de educação secundária pelo correio. Você viu, 1910, ainda bem tudo pelo correio. Na Austrália, em 1911, a Universidade de Queensland começa a experiência com a educação à distância.
Na Noruega é fundada a Norsk Correspondence, aqui eu não sei falar norueguês, né? Que é uma correspondência, é a escola deles dessa área, né? Na Alemanha é fundada a Fachschule Jena, que também está na área. Em 1920, na antiga URSS, implanta-se o sistema por correspondência. Em 1922, a Nova Zelândia, a Escola de Correspondência da Nova Zelândia começa suas atividades. Então aqui a gente já está bem antigamente. Vindo mais para os dias atuais, nós temos aqui no Canadá, em 1938, na cidade de Victoria, realiza-se a primeira conferência internacional sobre educação, acho que aqui ficou cortado, né? Por correspondência, né? Então, eu vou deixando aqui para vocês ir lendo, vou dando um tempinho, mas vocês vão vendo que até aqui tudo ó, está focado por correspondência, né? Na Europa, o ensino por correspondência. Na África do Sul, começa a ensinar por correspondência. Na França, na África do Sul novamente. Aqui está menos cortadinho. Israel começa, né, a mesma ideia, né, da universidade aberta. Inclusive que ofereceu em hebreu, né, cerca de 400 cursos de domínios variados. Em 1975 na Alemanha, em 1988 aqui em Portugal, o Instituto Português de Ensino à Distância dá origem, né? E aqui, o que é que a gente tem aqui de, né, vou deixar, vocês vão ter esses slides para vocês estar dando uma olhada. Não se preocupe que na prova eu não vou cobrar questão de data, vai ser mais a parte de conceitos. Mas o que é que a gente tem aqui? É que até então, nessa parte mais histórica do começo, você vê que tudo está muito ligado à educação via correspondência. Por quê? Nessa época não existiam televisões, não existiam rádios. é, Então o que eles tinham era correspondência, eram jornais, e era assim que funcionava a educação à distância no começo. Com o passar do tempo, nós tivemos a televisão. Aí veio aquele exemplo do Telecurso 2000 que eu falei, onde você tinha lá o material gravado sobre como você fazer determinada coisa, serviços de marcenaria, por exemplo. Você via de casa e tentava fazer. É, Depois nós tivemos, com o advento da internet, a gente vai chegar nisso quando for falar das tecnologias da informação e comunicação. Mudou um pouco essa característica do que é educação à distância, certo? E aí nós temos como funciona a EAD, né? A gente sabe o que é, mas como ela funciona. Na educação à distância, os professores disponibilizam as aulas e materiais para os alunos, podendo essas aulas ocorrerem de forma síncrona ou não, né? Assim como as atividades. Fazendo a junção disso com antigamente, nós tínhamos na educação via televisão, via rádio, né, telecursos, é, via rádio, via correspondência, via televisão, as aulas não aconteciam de forma síncrona. Por quê? Porque não existia, não tinha como o aluno se comunicar com a pessoa que estava gravando o vídeo. Às vezes ele fazia um vídeo para a televisão e divulgava para várias e várias e várias pessoas, né? E hoje em dia nós temos essa opção de existir uma aula síncrona exatamente com o advento da internet, né? A comunicação se tornou melhor, se tornou mais rápida, praticamente instantânea, então a gente consegue fazer, mesmo na educação à distância, encontros síncronos, onde as pessoas conversam ao mesmo tempo, né? Isso fez evoluir demais a educação à distância. Os estudantes, por sua vez, precisam acessar o material, estudá-lo e, havendo dúvidas, entrar em contato com os professores. Isso não mudou. Naquela época você tinha alguma dúvida, tinha que perguntar alguma coisa, você tinha que escrever uma carta para o professor, mandar por correspondência. Depois, quando começou o telefone, alguns tinham linhas onde você podia ligar, né? E o aluno deverá realizar suas atividades no prazo determinado e logo após o professor irá avaliar, que está mais na característica na nossa educação à distância hoje em dia. No começo da educação à distância, você simplesmente fazia o curso, aprendia, se tivesse dúvida, tirava, se não, você seguia usando. Hoje em dia, com o advento da internet e das tecnologias, a gente tem uma educação à distância que consegue, vamos falar assim, compilar algumas características da educação tradicional. Como, por exemplo, você tem data para fazer as aulas e essas datas são mais curtas. Imagine na época da correspondência. Você fazia um curso para 1.000 pessoas e dizia que eles tinham que responder uma prova. Você ia enviar a prova por e-mail ou por correspondência, perdão, a pessoa ia receber, ia fazer de casa
ia mandar de volta para depois o professor corrigir, mandar outra carta entregando a nota. Então acabava que em muitos cursos o material era simplesmente passado e o aluno ia aprendendo, né? Agora nós conseguimos ter avaliações semanais, avaliações até diárias, né? Vamos dizer assim, todo dia uma atividade, uma avaliação, se você desejar, né? Então, sabemos o que é educação à distância e como ela funciona, né? E aí nós temos algumas vantagens, que é o grande pulo da educação à distância. Que aí eu vou falando aqui os pontos da imagem e vou falando também um pouco da minha opinião. A primeira é a flexibilidade. Você pode estudar em outras cidades e tempos diversos. Você trabalha, aí vai entrar aqui no conceito de trabalho, né? Se você trabalha, você tem essa flexibilidade de conseguir fazer um curso que não necessariamente está na cidade do seu trabalho, não necessariamente no mesmo horário, né? Você tem essa flexibilidade. Sustentabilidade, você tem economia de papel e emissão de carbono, é um ponto positivo, já que hoje em dia muita coisa acontece online, né? Isso aqui está focado na nossa educação à distância dos dias de hoje. Nós temos a questão da inclusão digital. Você estudar por educação à distância amplia habilidades tecnológicas, né? A questão da variedade. Os cursos de educação à distância têm variedade de cursos, podendo ter aulas com diferentes professores, que seria impossível dado à distância. Vou falar sobre isso aqui já já. Você tem recursos variados. Na educação à distância temos recursos variados, desde textos virtuais, podcasts, vídeos, dentre outros. Aumento da autonomia da disciplina de leitura e da leitura, né? E geralmente os cursos EAD são mais baratos. Então, fazendo um apanhado de estudo. A educação à distância ela possibilitou com que várias pessoas que por um determinado motivo não conseguiriam fazer uma faculdade acessassem esse ensino, né? Você tanto fazer uma graduação, um curso profissionalizante, uma pós-graduação, se tornar melhor numa área que você já domina ou já trabalha, ou conhecer uma área que você tinha vontade de conhecer. Ela possibilita isso por quê? Por vários motivos. Por exemplo, antes da educação à distância, você queria fazer um curso, sei lá, de programação, que é uma área que eu trabalho. Aprender a fazer sites, aplicativos, programas de computador e por aí vai. E na sua cidade não tivesse esse curso, não tivesse uma faculdade de engenharia da computação, uma faculdade de desenvolvimento de sistemas. O que ia acontecer? Você ia ter que ter recursos, vamos dizer assim, para conseguir se mudar para uma cidade que tem esse curso, conseguir se manter, caso você não tivesse condições financeiras de se manter, ter que trabalhar, conciliar o trabalho com a faculdade, que muitas vezes não é à noite, às vezes só oferece no turno diurno, né, durante o dia. Isso acabava impossibilitando. Com a educação à distância, você tem essa democratização. Você pode estar no interior de um estado, adorar a área de programação e conseguir se inscrever num curso de educação à distância e da sua casa você conseguir cursar. E muitas vezes tem a vantagem que é o quê? Essa variedade que ele fala dos professores. Às vezes você tem vários professores bons no mundo, às vezes não sempre, né? Que não necessariamente trabalham na mesma instituição. Então você consegue fazer um curso na área que você quer, com vários professores ótimos, cada um no seu estado, na sua faculdade, que resolveu dar uma disciplina online, que antes você não conseguiria, porque esses professores nunca iriam trabalhar juntos na mesma faculdade. Seria muito difícil, né? Você acha pegar os melhores professores ou vários professores bons para aquele curso específico e ter a coincidência de todos estarem trabalhando no mesmo local. Isso não seria possível muitas vezes. Então a educação à distância ela permite isso. Na questão da aprendizagem, ela aumenta a sua autonomia. Ela meio que lhe obriga, vamos dizer assim, a você desenvolver a sua autonomia, a sua disciplina, a sua leitura, porque ela exige de você que você faça mais as coisas sozinho. Então ela acaba lhe ajudando a se desenvolver. E na questão dos custos, perdão, por que normalmente os cursos EAD eles são mais baratos? Para você manter uma universidade, uma escola, uma pós-graduação presencial, você tem um gasto muito grande. Você tem que contratar professores, você tem que ter uma estrutura física, você tem que pagar energia, você tem que pagar a IPTU, vai ter que pagar a água, a internet, dependendo do tamanho, vai ter que ter um engenheiro para cuidar disso, daquilo. Então são gastos muito grandes. E esses gastos normalmente são repassados para os alunos, né? Na questão das universidades privadas principalmente.
Nas públicas nós temos a questão do imposto, né? Que traz de volta para a sociedade aquilo que a gente paga como imposto, na forma de educação, saúde e por aí vai. Então, quando você tem um curso EAD, você precisa de quê? De uma plataforma online, que o custo é menor, você tem um site com um servidor que seja capaz de suportar todos os alunos. O gasto de professores acaba você meio que contrata por disciplina, então você tem um gasto mais reduzido, né? E fica mais fácil de todo mundo. Você não tem que obrigar, assim, você não vai fazer com que o aluno saia de casa, então para isso você não tem que ter as carteiras e a energia, você vai ter isso na sua casa. Então, para participar do curso, você que vai entrar com o seu computador, o celular, energia, internet. Então, acaba que isso faz com que os custos sejam mais baratos. Por isso que eles estão tão em alta. Né? A gente tem que estar trabalhando sempre, só que a gente precisa se especializar para ganhar melhor. Então, essas são algumas das vantagens da educação à distância. Por isso que ela é tão boa, né? Vamos dizer assim, muita gente tá usando ela. Principalmente depois do Covid. Né? No Covid ela acabou ficando mais famosa devido ao lockdown, mas ela já existe há muito tempo, como a gente pode ver. Porém, nem tudo são flores, né? Tipo, existem algumas desvantagens da educação à distância. Por exemplo, a motivação extra, maior disciplina, maior controle para não desistir. Eu vou falar todos, depois eu vou comentar. A interação, menor interação entre professores e colegas. Dependência da tecnologia, ter computador com boa conexão na internet é fundamental. Aulas práticas, maior dificuldade de ter aulas práticas e laboratoriais. E preconceito. Algumas instituições têm preconceitos com cursos feitos à distância devido ao elevado número de cursos na internet de qualidade duvidosa. Vamos fazer um apanhado disso aqui e eu vou dar o meu ponto de vista. A educação à distância, ela exige que você tenha uma disciplina. Né? A gente vai falar desses pontos já já. Ela exige que você tenha uma disciplina, que você tenha uma organização, que você saiba dividir as coisas, saiba organizar o seu tempo. Inclusive isso é ponto da aula de Kanban que eu falei que vou liberar. E na aula de Kanban eu vou falar um pouco sobre o Google Calendário também, que são ferramentas que vão lhe ajudar a organizar o seu tempo. Então tem essa questão da motivação extra. Outra é a questão da interação. Por quê? A gente tem que entender que cada educação, cada tipo de educação, ela tem suas características. Na educação presencial, você tem o professor ali, você tem seus colegas, às vezes você tem uma dúvida, está com vergonha de perguntar para o professor. Então pergunta para o colega do lado, baixinho. O colega diz, não, é desse jeito. Às vezes você, professor, não entendi isso, fica aqui depois da aula comigo. O professor está lá, você fala na hora, ele responde na hora. Normalmente você tem turmas menores, então fica mais fácil essa interação. Na educação à distância, não. Nós temos o professor em um local, os alunos, cada um em suas casas, o professor dá uma aula que pode ser síncrona ou não, e os alunos participam. Nessa aula síncrona você tem essa possibilidade. Professor, estou com uma dúvida. Como é que a gente faz isso? Por isso que eu gosto de ter aulas síncronas, encontros síncronos. Mas em alguns cursos isso não é possível. Uma demanda muito grande de alunos. Às vezes, normalmente os cursos que não têm encontros síncronos, você já está ali numa pós-graduação, um curso bem específico de alguma área. Né? Então, essa interação acaba mudando do ensino tradicional para o ensino da educação à distância. E como existe essa menor interação, um dos princípios da educação à distância que a gente vai ver é a questão da interação. Vocês têm que ter o costume de perguntar algo no AVA, faz um grupo com um colega, tira dúvidas com um colega, tira dúvida com o professor, aproveita as aulas síncronas, os momentos de tirar dúvida. Essa semana vão ter vários horários onde eu vou ficar online, somente para se alguém tiver dúvida, entrar em contato comigo para a gente conversar e tal e tirar as dúvidas, certo? O ponto da dependência tecnológica entra na questão de como é um curso de educação à distância. E hoje, com o advento da internet, que é nosso principal meio de comunicação, vamos dizer assim, a educação à distância está basicamente funcionando em cima da internet. Então você vai ter essa dependência de ter um computador bom, assim, relativamente bom, né? Já que a educação à distância normalmente não cobre que você tenha um hardware muito potente, ele normalmente funciona na internet. Então, tem que ter um computador que consiga assistir um vídeo, acessar a internet e uma conexão boa. Que às vezes você está num canto que a internet é ruim, você não vai conseguir assistir a videoaula e aí acaba que você vai perder a total experiência da educação à distância. Então tem esse ponto negativo. Nas aulas práticas, acho que aí é o grande ponto da educação à distância,
Por isso que existem vários cursos que ainda não estão na educação à distância ou estão numa modalidade mista, que entra nos tipos de educação à distância, né? Você pode ter um curso com algumas disciplinas funcionando em educação à distância e outras presenciais. E aí entra a questão da aula prática. Por exemplo, você faz um curso de mecânica e você tem que mexer no motor. Para a aula prática, todo aluno não vai ter um motor em casa para mexer. Então, normalmente você tem a faculdade, onde você vai ter lá a, o laboratório com várias peças, motor, torno, você vai ver como é um diferencial, vai ver o que é uma bobina, vai ver o que é não sei o quê. E na aula prática os alunos se juntam e vão aprender. O professor vai falar, você vai pegar na peça, vai mexer nela, vai consertar, vai desmontar, né? Um curso de medicina, por exemplo, onde você tem que aprender a operar uma pessoa, abrir um corpo, ver como é um corpo por dentro, sentir. Então, esse é uma das desvantagens, né? Cursos que têm uma característica muito prática, normalmente eles não são o grande forte da educação à distância, certo? Apesar que já existem várias tecnologias para melhorar isso, né? Mas ainda não é o nosso foco. E outra questão do preconceito que realmente existe, apesar de estar diminuindo, às vezes você, numa vaga de emprego, de repente você diz que é formado com a faculdade, o cara, sou dessa faculdade e tal, me formei em AD. Algumas pessoas ainda olham torto e tal, mas realmente é um ponto negativo. Nesse ponto do preconceito, eu acredito que ele acontece mais quando você faz o curso de educação à distância na parte mais inicial. Por exemplo, eu fiz um curso técnico para aprender, fiz uma graduação, minha formação saiu dali, aí o pessoal ainda sente esse preconceito. Quando você parte para uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, onde já se espera que o aluno ele tenha uma certa autonomia, que ele tenha a capacidade de pesquisar sozinho, que ele tenha a capacidade de buscar só, que a pesquisa muitas vezes ele faz só, e ele só, no caso, optou por ter essas aulas não de forma presencial e sim na forma de educação à distância, esse preconceito diminui bem mais. Isso é bem comum principalmente em mestrado, né, nas pós-graduações stricto sensu, lato sensu também na especialização, né, onde muitas vezes o aluno ele faz essa pesquisa de forma sozinho. Né? O orientador vai ali e diz, faz isso, isso e isso, mas o aluno está pesquisando só. Então, meio que é um tipo, né, uma área da educação que encaixa muito bem com a educação à distância. E aí o preconceito diminui mais, né? E aí nós temos os papéis na educação à distância. Por que eles são tão importantes? Na educação à distância, nós temos as três figuras: o aluno, o professor e o tutor. Na educação presencial, às vezes nós temos o papel do tutor. Você tem o professor lá, o aluno, e às vezes ele tem um cara que é orientando dele, é um pupilo dele que ele está ensinando, que ele está treinando, que ele está ali fazendo esse papel de tutor. Na educação à distância, esse papel é bem mais forte e a gente vai falar de cada um deles. Nós temos o papel do aluno, que tem o objetivo de aprender, assim como no ensino tradicional. Temos o professor, no caso sou eu. Na educação à distância, a função do professor é lecionar a disciplina, orientar na realização de atividades, tirar dúvidas e todos os aspectos referentes ao processo de ensino e aprendizagem já conhecidos na educação tradicional. Como assim? O professor ele vai tratar do conteúdo. No caso, eu estou dando aula de educação à distância. Então, o meu papel é lecionar, é realizar as atividades, criar elas, né? No caso, vou não só aplicar as atividades, mas também elaborar as atividades, tirar as dúvidas sobre o determinado conteúdo que eu dei que vocês tenham. E todos esses papéis. Porém, na educação à distância, nós temos o papel do tutor. E ele é de extrema importância na educação à distância. Né? Tem uma função muito importante, que é o quê? O tutor é o elo entre os estudantes e os professores. Ele tem a função de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, tirar dúvidas, aplicar atividades extras e se colocar à disposição, né, dos alunos, como também motivar o estudante. Por quê? Nem todos os cursos de educação à distância você tem 30 alunos numa sala, 40, 50. Esse nosso curso, por exemplo, ele foi planejado para 200 alunos. Então, tenho eu como professor para dar o conteúdo, mas eu tenho 200 alunos de 200 realidades que moram em 200 diferentes cidades, por exemplo, que tem 200 histórias diferentes, que eles precisam estar interagindo com o professor na plataforma. Alguns desses já têm prática em educação à distância, alguns desses já conhecem as ferramentas, outros nunca usaram, e é aí que o tutor vai entrar. O tutor vai ter o grupo específico de aluno deles,
Ele vai estar lhe acompanhando. Ah, você não fez atividade. Foi que houve? Você está com alguma dúvida? Ah, aquele meu grupo está com muita dúvida, então o tutor resolveu ele por conta própria elaborar uma atividade em conjunto com o professor. Ah, professor, eu quis fazer isso, você acha legal? O que é que você acha que a gente pode fazer? E ele aplicar aos alunos. Então ele tem esse papel de lhe manter no curso, né? Tipo, não só lhe manter, mas como lhe motivar, lhe ajudar a tirar essas dúvidas. Ah, muitos alunos estão com a mesma dúvida, o tutor traz essa dúvida para mim, eu repasso para eles repassam para vocês. Então, esses são os papéis da educação à distância, né? E lembrando, agradeço muito seus tutores que estão fazendo um trabalho maravilhoso. E aí nós entramos nas TICs. O que são TICs? Tecnologias da Informação e Comunicação. É um termo que engloba todas as tecnologias que são usadas para realizar comunicação, podendo serem usadas para otimizar o fluxo de trabalho educacional, entre outros. Vale lembrar que as TICs foram potencializadas pela internet. Então, as TICs que tanto se falam, elas não são só da educação à distância. São as tecnologias da informação e da comunicação do mundo como um todo. E as TICs elas são usadas em diversas áreas. Elas são usadas no trabalho, daí vem o trabalho remoto que está tão famoso. É, são usadas na área educacional, de gestão de empresa. Na área educacional, não só para a questão de lecionar, mas também como gerenciar as escolas. O que essas tecnologias fazem, elas usam da informática e da comunicação para ligar as pessoas. Então, por exemplo, com o advento da internet, como eu falei, que as TICs foram potencializadas, antes de existir o telefone, por exemplo, se uma filial do Banco do Brasil tivesse que resolver alguma coisa com um do outro, como por exemplo, quanto o cara tem de saldo na conta, o cara tinha que mandar uma carta para o outro dizendo. O telefone, o cara de uma agência ligava para o outro, ó, fulano tá indo aí, ele tá com saldo de tanto. O cara ia botar no caderninho, o outro atualizava lá. Com a internet, você consegue usar seu cartão do banco em qualquer lugar, a qualquer hora, sacar dinheiro em qualquer caixa eletrônico sem problema, né? Então é isso que são as TICs, são essas tecnologias que elas foram usadas para melhorar a nossa comunicação, né? Que tem uma imagem, né? Que são as TICs são várias coisas antigas e novas. O scanner que a gente usava, o fone de ouvido que a gente conseguia usar para escutar alguma coisa do celular, que é o MP3 onde a gente tinha músicas, Wi-Fi, quando a gente conseguia usar discos, né, CDs, né, a gente tinha um CD, mandava para outro canto, o cara pegava aquela informação e replicava, né, para passar um filme, passar uma música, passar um jogo, um programa. Os blogs que a gente. Blog hoje principalmente, né, que a gente tanto usa. A gente tem um blog, a gente vai lá, tô com uma dúvida lá sobre como consertar um computador. Tem um fóruzinho lá, um blog que o cara fala que já teve aquela dúvida, você usou, é parecido, você tentou resolver. YouTube, questão dos vídeos, os sistemas operacionais, hoje estão famosos podcasts, né? Isso aqui são algumas tecnologias antigas. Então, tudo isso são exemplos de TICs, porque elas são tecnologias da área da informática que são usadas para comunicar. Um cara grava uma música e passa para outro. Eu uso o PowerPoint aqui para fazer uma apresentação para comunicar alguma coisa para alguém. E não necessariamente eu posso estar na sala falando, mostrando meu PowerPoint, apontando e falando. Eu posso pegar minha apresentação e colocar no site onde várias pessoas podem baixar. Assim como eu posso gravar um vídeo, gravar um áudio, né? Então tudo isso são exemplos de TICs. Tranquilo? E aí nós temos os benefícios, né, de usar essas tecnologias. O primeiro benefício é a informação. Você tem acesso rápido à informação que antes levaria meses. Aquele exemplo que eu falei das cartas. Né? Antigamente você ia mandar informação, você tinha 6 meses para um cara no cavalo levar uma carta lá para o outro lado, para o cara pegar, dizer, vixe, é isso mesmo, vai pegar, escrever a carta de volta, mandar mais 6 meses de cavalo. Hoje em dia a gente faz isso de forma muito rápida, principalmente com as tecnologias digitais, né, na era da internet. Inclusão da PNE, a tecnologia é essencial para a inclusão, né, pessoas com necessidades especiais. É o meu caso, não sei se vocês sabem, mas eu sofri um acidente, eu não tenho uma das pernas. No meu caso, não, que eu consigo me locomover muito bem, vão quando eu precisar. Mas imagina para uma pessoa que não tem, né, que não tem essa facilidade de locomoção, vamos dizer assim. O cara está numa cadeira de roda, ou então de repente ele não consegue ainda sair na cadeira de roda. Ele vai conseguir usar da internet para conseguir fazer um curso, se comunicar, não só na educação, né, ele pode resolver problemas do banco pelo aplicativo hoje. Ele pode ir no INSS, fazer alguma coisa do INSS pelo aplicativo. Pode fazer uma prova de vida, pode participar de uma audiência judicial de casa. Então, olha aí uma das vantagens das tecnologias digitais, né? Nós temos os recursos multimídia,
que são ferramentas de jogos digitais. Então imagine, por exemplo, você... um exemplo bem besta. Quando eu estava no meu curso técnico, a gente, na aula de biologia, o professor botou a gente para abrir um sapo. Que é uma coisa que não tão legal, né? Você está mexendo com um animal. Hoje em dia você já pode criar um recurso multimídia onde você tem um jogo que simula a abertura de um animal. Então você pode pegar o bisturi, ver como é o coração, ver como é tudo, sem ferir ninguém. E com várias pessoas podendo fazer. Então você tem diversos recursos. Você tem vídeos, você tem sites, você tem blogs, você tem podcasts, tem jogos interativos, tem diversas coisas, né? O aprendizado se torna mais atraente, porque ele é mais interessante, né? Você tem várias colaborações, você tem várias coisas. Alguém fez um vídeo detalhado sobre um assunto que você está querendo mostrar, você vai lá e usa esse vídeo. Você faz um blog, o pessoal vai ler, você vai ter comentários de gente que já fez, diz que funciona, que não funciona, né? A eficiência na gestão escolar, você consegue ter relatórios. Então, por exemplo, eu vou estar liberando para os tutores os relatórios das pessoas que não fizeram atividade. E eu consigo fazer isso em 30 segundos usando o AVA. Antes eu tinha que pegar todos os alunos que fizeram atividade, pegar uma folha, imagina 200 alunos. Você com 200 folhas das atividades, ordenar lá na ordem da chamada, ver quem fez e quem não fez. Olha a eficiência de você conseguir trabalhar isso na internet, né, com as nossas tecnologias digitais. E você tem a questão do aprendizado personalizado, que você pode aprender o que quiser e quando quiser, né? Vocês resolveram fazer esse curso, mas tem gente que quer fazer um curso de programação, tem gente que quer fazer um curso de marketing digital, né, de tráfego pago e por aí vai. Então essas são algumas das vantagens das tecnologias dessa nossa nova era, né, da era digital. E tudo isso funciona basicamente em cima da internet, né? E aí nós viemos com os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, que também podem ser chamados de AVEAs, que é Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem. Né? Os dois termos vocês vão encontrar. O ambiente virtual de ensino e aprendizagem é o mais correto, mas o AVA já se popularizou, então eu acabei usando esse termo aqui. Né? O processo de ensino e aprendizagem ele é mediado por tecnologias. Já existem há muitos anos e alguns dos seus meios de utilização são. Antes de falar, ambiente virtual de aprendizagem é um ambiente onde a gente vai usar para aprender na educação à distância. Alguns dos ambientes dos meios mais utilizados que nós tínhamos eram correspondência, rádio, televisão, teleconferência e o nosso AVA, que a gente mais conhece, que são os ambientes interativos, porque eles são virtuais. Né? Então esses já são alguns que a gente já conhecia, alguns ambientes de aprendizagem à distância. E nos ambientes virtuais, eles são ambientes voltados para o processo de educação à distância. O AVA é um deles. E qual é a diferença? Esses ambientes normalmente eles vêm equipados com como você pode fazer uma atividade. Como a gente viu no AVA, nós temos questionário, temos o upload de arquivo, temos onde você escreve, temos um fórum, temos um mural, tem diversas coisas que a gente pode usar. Então, os ambientes virtuais de aprendizagem, que tanto fala o AVA, o AVA, o AVA, eles têm essa função de ter ferramentas que vão ajudar no processo de ensino e aprendizagem entre o aluno e o professor e os alunos, né? Nessa aula, eu não vou mostrar os AVAs, mas eu vou soltar no nosso AVA um cursozinho, um videozinho curto, dando alguns exemplos de ambientes virtuais de aprendizagem, né? O que a gente usa é o Moodle, que ele é um ambiente gráfico, no vídeo eu vou falar. Nós temos o Canva, nós temos já usei o Blackboard, que é como mais para o Canadá. Temos outro também bem conhecido, que é o Google Sala de Aula, que eu já usei no IFRN. Então eu vou falar um pouco sobre esses ambientes. Por isso que naquela nossa aula inicial eu falei, ó, você vai ter gente chamando de Moodle e vai ter gente chamando de AVA. Moodle é a ferramenta que a gente está usando, que é um tipo de AVA, é um dos ambientes virtuais de aprendizagem, que foi o que o IFRR resolveu usar para dar esse curso, né, para aplicar o curso. Outras instituições podem adotar outros ambientes virtuais, como por exemplo o Google Sala de Aula. Então não está errado você falar AVA, como também não está errado você falar Moodle, certo? Mas vamos ter um videozinho aí sobre isso. E de acordo com Barbosa, quais são os objetivos dos ambientes virtuais de aprendizagem? Apoiar, ampliar e enriquecer os espaços de convivência, privilegiando a atividade do sujeito na construção do conhecimento a partir de propostas de inter e transdisciplinares. Que é o quê?
Com o ambiente virtual, essa interação que eu falei que a gente perde um pouco na educação à distância, ela pode ser recuperada, né? Então, e tanto essa interação, como você pode fazer propostas entre disciplinas ou que transpassam as disciplinas, muita gente trabalhando junto. Inclusive, a gente vai ter uma atividade dessa mais na frente, né? Oportunizar um espaço de desenvolvimento, pesquisa, ação, capacitação, de forma sistemática e sistêmica, vivenciando uma aprendizagem que aplique em rupturas pragmáticas. O que é isso? A gente, a gente disponibiliza um espaço onde você pode aprender de forma sistemática, mas de um modo que você não fez, que você assim que normalmente não é comum. Por exemplo, essa ruptura pragmática é você conseguir aprender saindo de um ambiente de aprendizagem tradicional e vindo para um ambiente onde você consegue fazer as coisas da sua casa através da internet, né? Favorecer o acesso às tecnologias educacionais aos vários agentes sociais na perspectiva da construção do conhecimento e das competências sociais, né? Você vai favorecer essas tecnologias em que várias pessoas, vários agentes, elas se encontrem, né? Você pode ter, num curso que você está fazendo, um grande especialista em uma disciplina e o outro grande especialista em outra disciplina se encontrando junto para vocês conversarem, trocarem informações, interagirem, tanto quanto um colega seu de sala que já tem uma experiência naquela área, né? Então esse é um dos objetivos do AVA. E a educação à distância ela tem esses três princípios: autonomia, interação e cooperação. Que é o quê? No princípio da autonomia, vocês têm que ter autonomia. Foi aquilo que a gente falou. Você tem que saber organizar o seu tempo. Você tem que saber, eu tenho essa atividade, eu tenho que estudar hoje. O professor passou essa aula, eu tenho que separar uma hora do meu dia para conseguir assistir essa aula, fazer minhas anotações, ter lembretes de quando que eu vou fazer a minha atividade, né? Então esse é o princípio da autonomia na educação à distância. Nós temos o princípio da interação. Como eu falei, a interação ela se perde um pouco, né, na educação à distância. Essa interação mais comum que a gente conhece, que é você estar na sala com os alunos, com o professor, tá com dúvida é só olhar para o lado e falar, ou levantar a mão e o professor responde. Então você tem que ter esse princípio de interação. Você tem que ter o costume, tem que ter tem que ser ativa, tem que trabalhar ativamente em interagir com seus colegas. Ver o que ele postou no fórum, ver o que ele falou no grupo. Tô com uma dúvida, coloca sua dúvida lá. De repente você pode cooperar aqui entre o nosso terceiro, dizendo, pessoal, estou com dúvida. E aí você vai ajudar o seu colega que está com dúvida. Ou você vai ajudar o professor dando ideia, professor, eu acho que o pessoal tá querendo muito aprender isso. Você vai cooperar. Então você vai seguir esse princípio de conseguir fazer as coisas de forma autônoma, interagindo com seus colegas e sempre que possível cooperando. Você não está ali sozinho. Apesar dessa educação à distância, você consegue, nos nossos ambientes virtuais de aprendizagem, ajudar os seus colegas, assim como seus colegas lhe ajudarem, e você interagir com eles. Então, esse princípio da interação e da cooperação, eles são bem importantes na educação à distância, né? Que aí vocês vão precisar disso para, né, conseguir aprender mais. Sempre tem alguém que pode lhe ensinar alguma coisa e sempre tem alguém que pode aprender com você, né? E aí nós entramos aqui, tem dois slidezinhos desses sobre netiqueta, para fechar a nossa aula de hoje. Que é o quê? Aqui eu vou falar um pouco mais rápido, eu vou deixar aqui para vocês, que esses são princípios que você tem que ter, são regras sociais, regras de etiqueta que você tem que ter na internet, né? Que por isso que chama de netiqueta. Eu vou falar por cima, mas está no slide para vocês lerem, né? Que é empregar uma linguagem correta e cordial, apesar de você estar na internet falar direito, né? Falar direito que eu digo, educadamente com as pessoas, não ser grosseiro, né? Só porque você não está vendo, você não tem a necessidade de ser grosseiro. Evitar ao máximo erros ortográficos, principalmente nesse nosso conceito da educação à distância. Por quê? Numa conversa formal, você abrevia um VC ali, alguma coisa, num grupo do WhatsApp, mas de repente no e-mail, numa atividade, por mais que você esteja na internet, ele ainda é um ambiente oficial, né? Então temos esse ponto aqui. Não escrever em maiúsculas, que dá a ideia que você está gritando com a pessoa, né? Então, na internet a gente tem isso. Evitar usar muitos emotions, né? Muitas figurazinhas, principalmente se for um ambiente mais formal. Manter a educação, né? Apesar de estar na internet, você ser educado com as pessoas, ser cordial, principalmente no AVA, né? Isso é importante. Privilegiar uma atitude positiva, isso é bem, você sabe, sempre dessa atitude positiva. Assumir o erro e reagir adequadamente é essencial.
Se você errar na internet, você não precisa dizer que o outro que errou, que você não está errado, você vai lá e diz, ó, eu errei, é assim que se faz, né? Quando participar de fóruns, respeite a opinião dos outros, isso aqui é muito importante, né? No nosso fórum, vocês vão discordar academicamente, principalmente numa pós-graduação onde nós estamos. Discordar acontece sempre e é através dessa discordância que a gente conversa, apresenta os argumentos, debate e consegue aprender mais e desenvolver mais nossos conhecimentos, né? Mas é bem comum, não sei se é da época de vocês participarem de fóruns na internet, principalmente de jogos, de banda, de música, o pessoal quebrava o pau mesmo. Ah, não gosto da sua banda não, sua opinião é horrível, não sei o que, por aí vai. Então isso é uma atitude que a gente tem que evitar, né? Procure informações antes de perguntar, né? Esse aqui é bem comum, que é o quê? Você entra às vezes num fórum, num blog, num grupo, e lá nas regras tem dizendo tudo que você pode e não pode fazer. Você acabou de entrar e perguntar, mas eu posso fazer isso? Então, sempre vá lá ver da documentação do que você está entrando, dê uma lida. E se caso você não achar ou ficar com dúvida, aí sim você pergunta, o que é coisa que não acontece, né? Na maioria das vezes a pessoa já entra, sai fazendo pergunta e não lê nada das regras e das informações. E outro ponto importante, não utilize perfis falsos para fazer comentários menos respeitosos. Isso aqui é crime, gente. Você não pode fazer isso não. Você não pode se esconder atrás de um perfil fake, né, que a gente tanto fala, para falar uma coisa que você não teria coragem de falar como sua conta pessoal. Nos slides vocês vão ler, né, esses pontozinhos aqui, eu falei mais rápido. Isso aqui seria mais uma introdução à educação à distância. Você conseguiu aprender sobre os papéis, sobre o que é a educação à distância, como ela funciona, os tipos dela, síncrona, não síncrona. Né? Temos alguns tipos de educação que são tanto à distância como presenciais, que são chamados semipresenciais. Né? Então essa era a nossa ideia da aula de hoje, certo? Ela vai estar disponível no AVA. Lembrem das dicas que eu dei no começo da aula. E quando eu for liberando as novas aulas sobre os assuntos das atividades, eu vou liberando as atividades juntas, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal, e até a próxima.